1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 4 em diante. Primeiro livro de Samuel, do profeta, sacerdote e juiz, Samuel, capítulo de número 8. Quando nós falamos sobre os textos do Antigo Testamento, devemos nos referir a primeiro e segundo a Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Por quê? Porque são livros. Amém? Então, dizer primeira a Samuel está incorreto. O correto é primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, porque são livros. Quando vamos para o Novo Testamento, nós falamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque são cartas. 1 a Tessalonicenses, 2 a Tessalonicenses. Então, como são cartas, é primeira e segunda. Livro, primeiro e segundo. Amém? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. O versículo é o versículo de número 4, e nós vamos fazer uma leitura completa do capítulo até o final. Diz assim o texto sagrado: Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Eis que estás velho, e tem filhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos o rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém protesta solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Aí o costume dos reis é o seguinte: falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de 1000, de 50, e para que lavrem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os melhores da vossa terra, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus servos. As vossas sementes, as vossas vinhas, ele dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços, as vossos jumentos, ele tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes sereis por servos. Então, naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Eu vou repetir. Então, naquele dia clamarei por causa do vosso rei,
que vós houvertes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz do Samuel e disse: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Eu vou repetir: e nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à voz do povo, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Amém? Pode sentar. A irmã Maria quer dar um testemunho. Vamos estar ouvindo testemunho da parte da nossa irmã. Pode ser esquerda, está ligado. Eu estou alegre com os irmãos. Abençoe, irmão, que disse ele me ajudou. Foi uma benção. Muito obrigado. Deixe vatanado por vocês. Viu, irmão? Tudo abençoe vocês, tá? Hoje fui lá no CRAS, aí eu consegui, né, tirar a senha, aí não podia ir lá meio-dia para pegar o papel, aí depois da manhã eu vou pegar o papel, mas meu menino, eu fui no médico hoje fazer um exame e fui de moto. Minhas pernas tudo, nunca andei de moto, a primeira vez que andei de moto, mas meu filho. Mas foi benção. Aí os papéis vão para Diratinga. Os papéis vão para Diratinga, quer dizer, a irmã faz oração para esses papéis que vai para Diratinga, depois da manhã, que vai dar certo, em nome de Jesus, viu? Muito obrigado. Abençoe vocês, tá? Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus é fiel em todo o tempo, né? A irmã tinha perdido aí seu benefício, mas conversando hoje com o filho dela, informou que já está liberado novamente o benefício da irmã, né? No próximo mês já receberá normalmente. Meus irmãos, eu quero hoje falar com vocês, e eu quero aqui ocupar algumas terça-feira tratando desse assunto, e hoje nós vamos iniciar falando a respeito do rei Saul, o chamado do rei Saul. A quem não sabe, mas eu acredito que todos sabem, Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro monarca de Israel. Ele foi escolhido rei por Deus. Tem muita gente que diz: mas Saul foi o rei escolhido pelos homens. Mas nós vamos ver no texto que quem escolheu a Saul foi o próprio Deus, né? Às vezes a gente começa a ouvir tantas coisas, né? Ouvir tantas mensagens, e eu sempre digo que uma mentira, tem uma frase que diz que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade, passa por verdade, né? Então nós acabamos ouvindo que Saul foi o rei escolhido pelos homens, Davi foi o rei escolhido por Deus, por isso que Saul não deu certo e Davi deu certo. Não é bem assim, não foi assim que aconteceu. E nós vamos descobrir no texto sagrado que Saul foi sim escolhido por Deus. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, Samuel, ele está de forma revoltado com o povo. De certa forma, ele está revoltado com o povo. Por quê? Porque Samuel, foi o último juiz de Israel. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Ele governava ali o povo. Mas Samuel, a Bíblia diz que os seus filhos não seguiram os seus passos. E aqui os anciões se reúnem diante de Samuel e diz: olha, Samuel,
tu fez um excelente trabalho, só que tu não está deixando nenhum substituto, não tem ninguém que vai te substituir. Quando tu morrer, nós vamos ficar sozinhos. Então, nós queremos um rei. Como as outras nações têm rei. Quando olhamos para o texto, ele diz, nós queremos um rei igual às outras nações. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele queria criar um povo, uma nação, que fosse o espelho para as outras nações. Que todas as outras nações espelhassem o que Israel fazia. Que nós, as outras nações, conhecido como gentil, todo aquele que não é judeu é conhecido como gentil. Então, Deus queria fazer uma nação que fosse o espelho para outras nações, que nós olhássemos para Israel e desejássemos ter o que eles têm, desejássemos ter a espécie, o tipo de governo que eles têm. Só que Israel começou a olhar para os outros povos e começou a desejar os costumes dos outros povos. Não é à toa que hoje, até hoje, se repete o mesmo erro. O mesmo erro se tem repetido. Como assim, pastor? Olhamos para a igreja. Deus, ele nos chamou para andarmos diferente, falarmos diferente, nos comportarmos diferente, andarmos na contramão do mundo. O mundo entra pela porta larga, anda pelo caminho espaçoso. Nós, porém, andamos pelo caminho estreito e pela porta estreita, pelo caminho apertado e pela porta estreita. Mas alguns entre nós, algumas igrejas querem imitar o que o mundo faz. Ah, lá no mundo está fazendo assim, vamos fazer aqui também. Ah, lá no mundo tem o carnaval, vamos fazer o carnaval gospel. Ah, lá no mundo tem o São João, vamos fazer o São João gospel. Ah, lá no mundo tem a dancinha do TikTok, vamos fazer a dancinha do TikTok. Lá no mundo tem as baladas, vamos pintar a parede da igreja de preto, vamos botar um jogo de luz e vamos fazer aqui também. Acontecendo o mesmo erro que aconteceu com Israel. Deus queria criar uma nação que fosse espelho para os outros, e esta nação se espelhou em outras nações e puxou para eles o costume das outras nações. Nós vamos falar de uma geração que não conhecia a Deus. Essa geração, ela não conhecia a Deus. A nação que saiu, aproximadamente 1 milhão de pessoas, que saiu do Egito, eles não saíram pobres, como muita gente diz, saiu pobre. Não, saíram ricos de dentro do Egito. Se você ler lá, o texto vai dizer que o povo do Egito deu ouro, prata, pedras preciosas, para que o povo fosse embora. Então, aproximadamente 1 milhão de pessoas saiu do Egito. E pela desobediência em Cádiz Barneia, lá eles desobedeceram ao Senhor, e o Senhor fez com que eles ficassem rodando no deserto, até que todo homem de 40 anos abaixo morresse. Ou seja, o povo que saiu do Egito não foi o povo que chegou em Canaã. O povo que saiu do Egito morreu no deserto. O povo que nasceu no deserto entrou em Canaã. E o povo que nasceu em Canaã não temia ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? É porque tempos difíceis forjam homens, mulheres fortes. E homens e mulheres fortes forjam tempos fáceis, tempos tranquilos. Tempos tranquilos geram e forjam homens e mulheres fracos. E homens e mulheres fracos forjam e preparam tempos difíceis. Então olhamos para o texto, aqui o povo está sentado, reunido, pedindo a Samuel um rei. Eles queriam um rei. Aí Deus avisa. Deus diz, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Sim, nós queremos um rei. Tá bom.
Primeiro, que vocês vão ter que meter a mão no bolso. Para bancar um rei não é barato. Vão ter que meter a mão no bolso. Segundo, vocês vão ter que dar os vossos servos para os reis. Terceiro, vocês vão plantar, vão colher para o rei. Vocês querem um rei? Ele vai fazer tudo isso com vocês. E a partir do versículo 12, ele começa a explicar, a partir do versículo 11, tudo que o rei vai fazer. Quando chega no final, eles dizem, mesmo assim a gente quer. Mesmo assim a gente quer um rei. Então Deus concede o desejo do povo. Muitas das vezes, irmãos, você está pedindo algo para Deus e Deus não te dá. Porque Ele sabe que isso não vai te fazer bem. Mas você quer e Deus não te dá. Porque Ele sabe que não vai te fazer bem. Aí você começa a orar e começa a dizer, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. E Deus não te dá, porque Ele sabe que não vai te fazer bem. E você vai chegar num ponto que você vai dizer, Deus, cadê o que o Senhor falou para mim? Cadê o que o Senhor falou na sua palavra? Que tudo que a gente orasse crendo aconteceria. Aí Deus vai te dar o que você está pedindo. Pastor, Ele vai me dar? Vai. Não pela vontade diretiva dEle, porque pela vontade diretiva, Ele quer que você ande na direção que Ele está apontando. E você está querendo entrar na direção contrária. E Ele está dizendo, por aí não, por aí não. E você, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí Ele deixa você usar o seu livre-arbítrio e entrega aquilo que você quer. Porém, você pode pedir a Deus o que você quiser. Mas você também tem que estar disposto a arcar com todos os prejuízos que a sua decisão, que a sua oração, que o seu pedido vai trazer. Sara, ela queria tanto um milagre do filho, que ela chega para Abraão e diz assim, Abraão, Deus não vai fazer. Então vamos resolver esse negócio? Pega a minha serva, deita-te com ela e faz um filho, que o filho dela será meu filho. Deus permitiu? Não pediram para Deus. Procura lá na Bíblia, Sara orando, perguntando para Deus. Mas Deus permite, por quê? Porque é vontade permissiva. Às vezes você está pedindo alguma coisa para Deus e Deus não te dá, e você começa a insistir que você quer, e Deus diz, não vai ser bom para você, e mesmo assim você quer. Então o povo, sabendo que não ia ser bom para eles ter um rei, mesmo assim eles queriam. E Deus dizendo, já que vocês querem, olha o nome do rei que Deus deu para eles. O nome do rei é Saul ou Shaul. Saul, do hebraico, significa desejado. Desejado. Nem tudo aquilo que você deseja é bom. Nem tudo aquilo que você deseja é bom. Às vezes você quer algo. Há uns dias atrás eu falei sobre as duas escolhas de Jacó, entre Lia e Raquel. Falei ou não falei aqui? Quem que Jacó queria? Jacó queria Raquel. Mas recebeu quem? Lia. Mas quem foi melhor esposa para Jacó? Lia. Então, às vezes, aquilo que a gente quer não é bom, mas aquilo que Deus dá é bom, é perfeito e é agradável. Então, Saul significa desejado. Saul foi o primeiro rei de Israel, e aqui o texto vai apontar as características de Saul. No verso 2, o texto vai dizer, vamos ler o capítulo 9, versículo 1. Ele diz que da tribo de Benjamim virá um homem, filho de Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de
Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este homem terá um filho, cujo nome será Saul, moço belo entre os filhos de Israel. Não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para baixo de Israel, ele sobre todos se sobressaía. Primeiro, ele é bonito. Bonito. Cabo é bonito. Ele é jovem. E ele é alto. O cabo é bonito, é jovem e é alto. Tem todas as qualidades que um rei precisa. O texto diz que do ombro para baixo, ele se sobressaía sobre todos. Quando ele estava no meio da multidão, lá na fazenda Roncador, tinha um jovem, que o nome dele era José Alain. Os muros lá eram bem baixinhos, dos quintal, e tinha uma rua que passava atrás. Quando o pessoal passava para o campo, ele era goleiro, quando o pessoal passava para o campo, a gente não via ninguém, só escutava o pessoal conversando, mas quando ele passava, dava para ver do ombro dele para cima. O cabo era alto, o homem era alto. Eu dizia para ele: rapaz, tu é filho de caminhoneiro, porque maranhense não faz filho grande desse jeito não. Foi algum caminhoneiro que passou por lá. Mas o texto diz que Saul era um homem alto, era bonito, era jovem, tinha todas as qualificações para ser escolhido rei. Mas as aparências, elas enganam. Tome cuidado. Como diz o mesmo ditado, nem tudo que reluz é ouro. Tomem cuidado. Vamos para o texto. No versículo 3 do capítulo 9, o texto diz que as jumentas de Quis fugiram do pai de Saul. Quis significa encurvado. Deus chegou na casa do encurvado e levantou o desejado. Quando olhamos para o texto, a Bíblia diz que a jumenta do pai de Saul fugiram, e Saul foi atrás das jumentas. O pai dele disse: junto ao moço e vai atrás da jumenta. E ele saiu e foi em busca da jumenta de seu pai. Quando Saul faz essa trajetória, Deus avisa no versículo 15 e 16 a Samuel. Deus diz a Samuel: Samuel, vai vir um homem da tribo de Benjamim, e este homem será escolhido rei. Então, duas coisas nós podemos observar: que Saul estava cuidando dos negócios de seu pai, e enquanto ele estava cuidando dos negócios de seu pai, Deus estava preparando o seu chamado, o seu ministério. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Que ministério não é para quem quer, ministério é para quem é escolhido. Você nunca vai ver alguém chamado, você nunca vai ver alguém escolhido dizer: não, agora eu vou ficar aqui tranquilo, não vou fazer nada, não vou trabalhar, porque eu vou fazer a obra de Deus pela própria vontade, pela própria decisão. Não tem, não existe. Se você vê alguém fazer isto, ele não é escolhido e ele não é chamado. Deus, quando chama Eliseu, Eliseu está arando o campo, puxando o carro de boi, empurrando o carro de boi, arando a terra. Deus chama pessoas que estão trabalhando, executando uma função, para que esta pessoa seja chamado para executar o trabalho do Senhor. Por quê, pastor? É para que não diga: eu não tinha mais nada mesmo que fazer, vim ser pastor. Porque tem muitos que estão fazendo isso.
Eu não tenho mais nada para fazer na vida, eu vou ser pastor, vou abrir uma igreja, vou fundar o meu ministério, vou botar uma placa lá e vou ser pastor. E não é assim. O chamado, o escolhido é diferente. Ele está trabalhando, ele está ocupado, muitas vezes não tem tempo para nada, e Deus diz: larga tudo e vem. Aí sabe o que ele diz? Quando ele conta o testemunho: eu estava bem, eu estava trabalhando, eu estava ganhando bem, eu estava isso, eu estava aquilo, e Deus me tirou no meu auge e me trouxe. Nem Deus gosta de preguiçoso, irmão. Vamos para o texto. Saul está indo em busca da jumenta de seu pai, trabalhando para o seu pai. Deus está avisando Samuel, dizendo: vai vir um homem aí, ele é da tribo de Benjamim, ele vai chegar na tua porta, quando ele chegar na tua porta, unge ele a rei. Primeiro, Saul não sabia que seria ungido a rei. Saul agora está perdido. Está ele e o moço perdido. Saíram para procurar a jumenta e se perderam junto com o jumento. É igual um que vai socorrer o outro que está quebrado e quebra também no carro. Aí fica os dois quebrados na estrada. Assim foi Saul. Foi atrás da jumenta que estava perdida e se perdeu também. Aí ele disse: vamos voltar para casa, porque daqui a pouco o pai vai deixar de ficar preocupado com a jumenta e vai se preocupar comigo. Aí o jovem, o moço que estava com ele, disse: não, Saul, vamos fazer o seguinte, aqui perto tem um vidente. Aí o texto mesmo vai explicar que antigamente, aí no versículo 9, do capítulo 9 vai estar aí: antigamente se chamava em Israel aqueles que eram usados por Deus como videntes, o que nós chamamos hoje de profeta. Aí no versículo 9 tem um parênteses aí que explica por que chamava de vidente. É porque eles chamavam o profeta de vidente. Então o moço disse que teve uma ideia, e eles foram à cidade, até a casa de Samuel. Aí ele disse: não, mas eu não tenho dinheiro, o pão acabou, o vinho acabou, a gente não tem nada. Ele disse: calma, Saul, eu tenho aqui um punhadinho de prata ainda, um meio ciclo de prata, e eu dou para o profeta, para o vidente, para ele nos dizer onde é que está a jumenta de seu pai. Então vamos. Irmãos, eu quero dizer algo a vocês, que muitas das vezes Deus cria circunstâncias, Deus dificulta a sua vida, cria situações indesejáveis, cria situações difíceis, para que você alcance um tempo tranquilo e um tempo fácil. Deus às vezes causa turbulência para que você alcance um lugar tranquilo. Então o moço direciona Saul para a casa de Samuel. O moço não sabia que Saul iria ser erguido a rei. Não sabia. O moço não tinha ideia. O próprio Saul não sabia que seria ungido a rei. Não sabia. Porém, no trajeto, no percurso, teve gente que patrocinou a chamada. Não esqueça de quem te apoiou quando você não era ninguém. Não esqueça. Ninguém cresce sozinho, irmão. Ninguém cresce sozinho. Esse negócio de que eu cheguei onde eu estou e eu não precisei da ajuda de ninguém. Alguém te ajudou em algum momento. Alguém te abriu uma porta em algum momento. Alguém te deu a mão em algum momento. Em algum momento. Não esqueça, irmão. Não esqueça.
Eu tenho várias pessoas que durante o trajeto foram me ajudando para eu estar aqui hoje, me apoiando, me provando, testando. Estou aqui indicado pelo pastor Nelson, pastor presidente de Querência, aprovado pelo nosso coordenador, pastor José Antônio, lá de Confresa, apoiado pelo nosso supervisor, pastor Cosmo Lima, lá de Chavantina. Então todos têm um percurso, tem alguém que te ajudou. Não esqueça, irmão. Eu lembro de uma história. Alguém aqui conhece, eu já ouviu falar de um homem chamado Cristiano Ronaldo? Quem já ouviu falar? Um homem chamado Cristiano Ronaldo? Todo mundo, né? O cara é famoso, jogador famoso, jogador de futebol da seleção de Portugal. Ele conta uma história que um dia, numa peneira que estava tendo para ir ao Sporting, e o olheiro do Sporting foi até o local onde eles treinavam, e lá tinha ele e um amigo dele, que jogavam no ataque do time. E o olheiro falou: aquele que fizer 2 gols, estou dentro do texto, irmão, dentro do assunto, aquele que fizer 2 gols, eu vou levar para o esporte. Aí ele conta que ele fez 1 gol, depois o amigo dele fez outro, e quem fizesse o próximo, já ia ser levado para o esporte, para ser jogador de futebol. Aí ele disse que o amigo deles fez um lance lá, driblou todo mundo, ficou na cara do gol, em vez de chutar para o gol, tocou para ele, e ele fez o gol e foi contratado pelo esporte. Depois de um tempo ele perguntou para o amigo dele: por que você não chutou para o gol? Ele disse: porque você tem talento, você que merecia ir para o esporte. E ele conta que até hoje ele sustenta esse amigo dele, a família, do jeito que ele vive numa mansão, ele também deu uma mansão para esse amigo. Nós não podemos esquecer daqueles que nos apoiaram quando ninguém acreditava que nós éramos capazes de fazer, porque na hora de aplaudir, irmão, eita glória, eita rapaz, chegou lá, apareceu um monte, patrocinador, engenheiro de obra pronta, tem um monte. Eu sabia que tu era bom mesmo, moço. Mas vamos para o texto. A Bíblia diz que Samuel e Saul se encontram. No 17 e no 20, eles se encontram. O texto vai nos informar que quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Aí eu pergunto para os irmãos: quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul? Mas você já ouviu por aí o povo dizer que quem escolheu Saul foi o homem? Várias vezes a gente escuta, mas o texto diz o quê? Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, que ele governará sobre o meu povo. Saul, a igreja repete comigo: Saul foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus. Mas o problema é que a gente, irmãos, não somos crentes bereanos. Qual que é o crente bereano? Paulo diz que quando ele chegou numa cidade, ele pregava, e os crentes de Bereia olhavam nas escrituras para saber se era assim, do jeito que Paulo estava pregando. Eu estou pregando aqui, irmão, não acredita não, olha para a Bíblia. Eu falei, leia. Está no texto tal, vai olhar. Vai você tirar a prova. Pastor, mas eu não quero desconfiar do Senhor. Desconfie até confirmar na palavra. Olha o que Paulo disse: se chegar alguém
pregando outro evangelho, que senão esse que eu vos ensinei, que nós vos ensinamos, seja considerado maldito. E como é que a gente sabe que o evangelho que está sendo pregado está condizendo com o que diz a Bíblia? Confirmando nela. Não tem negócio de, eu confio de olho fechado. Não, irmão. Confie não, que você vai tropeçar, vai cair, vai se arrebentar. Então confirme na palavra. O texto diz que Samuel chega para Saul e disse: Saul, olha, Saul, mostra-me, peço-me onde está a casa do vidente. Saul pergunta para Samuel. Samuel responde a Saul: eu sou. Sobe diante do altar do monte e come hoje comigo, pela manhã te despedirei, tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Ele está dizendo hoje: esquece as jumentas. Irmão, tem dia que a gente tem que esquecer a jumenta, irmão. Pastor, que conversa é essa de esquecer a jumenta? É porque você chega na igreja e você está preocupado com a galinha que não pôs o ovo, que você pensava que a galinha estava choca, e ela não estava choca, e até agora a galinha não pôs o ovo. Onde é que essa galinha está botando esse ovo? E que eu tenho que achar o ninho dessa galinha, porque eu não estou sabendo onde é que ela estava no ovo. Aí eu estou pregando aqui, passei a tarde estudando para pregar, e você está preocupado onde foi que a galinha pôs o ovo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? É porque você chega aqui, você está preocupado com a conta do gás, você está preocupado com a conta de energia, você está preocupado com a conta do cartão. Aí você diz: é o diabo que entrou na minha vida financeira. Foi não, irmão, ele não pegou teu cartão e nem sabe tua senha. Se tem alguém que acabou com a tua vida e gastou o dinheiro do cartão, não foi o diabo, foi você, tá? Então, às vezes nós temos que esquecer, chegar na presença do Senhor e limpar o nosso pensamento. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Eu mesmo, quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava, irmão, trabalhava mesmo. Naquela empresa eu estava trabalhando mesmo, não estava no emprego não, eu estava trabalhando mesmo. Até orar a gente tem que orar direito. Pedir emprego, não trabalho, que trabalho só dá canseira. Dormindo, irmão, dormindo. Eu dizia: não, pega o galão tal do produto tal, dormindo. Aí a Luciana: amor, tu tá em casa, tu tá dormindo. De tanto que a minha mente estava cheia de coisa. Na prateleira tal, tá em prateleira tal. Aí ela: amor, está em casa, está dormindo. Então, irmão, tem hora que a gente tem que se desligar. Olha o texto. Ele diz: e quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti, para toda a tua casa. Duas observações aqui nesse texto. Duas. Primeiro, as jumentas já foram encontradas. Saul estava procurando o que, irmão? A jumenta. E o que foi que Samuel disse? Não te preocupa com a jumenta, porque o problema já foi. Vamos lá, para a gente começar a entender o que eu estou pregando aqui essa noite. Não te preocupe com a jumenta, porque o problema já foi. Eu vou falar mais claro para você. Não te preocupa com a conta de energia. Deus já está no negócio, Ele está resolvendo. Não te preocupa com a conta de água. Não te preocupa com a empresa. Não te preocupa com o casamento. Não te preocupa com isso. Deus já está resolvendo. Deus já está entrando na peleja.
não te preocupa com a jumenta, porque já foi encontrado. Aí ele diz, para quem é o desejo de Israel, senão para tu e a tua casa? Aí o que ele diz? Não te preocupa com coisas pequenas, porque Deus tem preparado coisas grandes. Não te preocupa com coisas falíveis, porque Deus tem preparado coisas infalíveis. Não te preocupa com coisas transitórias, Deus tem preparado para você coisas eternas. Enquanto você ficar perdendo tempo, preocupado com a jumenta, Deus está dizendo, calma, tranquiliza, abre o teu coração, fala com teu Deus. No versículo 21, Saul vai dizer, mas eu sou o menor da minha casa. Primeiro ele começa dizendo, sou da menor tribo. Benjamim era a menor tribo que tinha em Israel. Sou da menor família. E sou o menor da minha casa. Eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido. Era isso que ele estava dizendo para Samuel. Eu sou da menor cidade, da menor família, da menor cidade, e sou o menor da minha casa, da minha família, e da cidade menor. Eu sou tão pequeno que eu sou pequeno até lá na cidade que é pequena. Pastor, o que que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que nem você tem hora que acredita no teu chamado, mas Deus acredita, porque foi Ele quem te forjou, foi Ele que te chamou, foi Ele que te separou. Ou você acha que de vez em quando a gente não começa a duvidar? Irmão, eu recebi a promessa que eu seria separado para o ministério em 2012. Jovem, bonito sempre fui. Solteiro, não tinha um pinto para dar água, morando em Porto Velho, saindo 4 horas da manhã para trabalhar e voltando 8 horas da noite, lavando banheiro. Irmão. Aí um dia entrei na igreja, Deus falou comigo e disse, eu vou te abençoar, eu vou te estruturar na tua vida financeira, vou mover no teu ministério, estou tratando no teu caráter, porque eu preciso tirar muita coisa que está aí, e vou te separar para o ministério, 2012. Aí veio, 2013, nada aconteceu, 2014, nada aconteceu, 2015, nada aconteceu, 2016, casei. Eita glória. Aí começou, irmão. Diz que o homem só cresce financeiramente depois que ele casa, né? Que até ele casar, não tem nada. Não tem uma panela furada para chamar dele. Aí veio 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, veio a minha bênção, a minha filha. 2019 compramos o lote, 2018 compramos o lote, 2019 construímos a casa. Quando eu estou terminando a casa dos sonhos da minha esposa, quando a gente está terminando, Deus diz, lembra da promessa que eu te fiz. Bora, larga tudo e vem. E você acha que nesse período, irmão, você acha que não teve dia de eu dizer, Deus, e a promessa lá, que o Senhor falou que ia me separar para o ministério? Chegou um tempo, irmão, que eu já estava meio desiludido. Eu dizendo assim, rapaz, esse negócio não vai ser para mim não. Porque eu pensava logo, ou vai ser para ser pastor itinerante, pregando a palavra de Deus por aí, né? Ou vai ser para ser pastor de uma igreja.
E não acontecia, irmão. Vocês imaginam que eu não tive dia de eu dizer, eu vou ser coordenador de empresa mesmo, eu vou cuidar de semente, eu vou cuidar de milho, eu vou cuidar de soja, eu vou cuidar de funcionários, eu não vou mais mexer com esse negócio de igreja não, porque eu acho que o profeta acertou até me estruturar na vida financeira, mas essa parte de separar para o ministério foi da carne. Você acha que não teve dia de eu pensar isso? Porque, irmãos, tem hora que o projeto é tão grande, que o projeto é tão maravilhoso, e que a gente está no fundo do poço, num lugar tão difícil, num lugar tão complicado, que a gente olha e diz, nem Deus dá conta de me tirar daqui. Nem Deus dá conta de fazer isso. Aí é aí que Deus opera grandes maravilhas, porque Ele diz, não é você, às vezes até você pode duvidar da tua capacidade, mas eu te conheço, foi eu que te chamei, eu te preparei, eu te levei, eu vou te usar. Saul disse, eu sou da menor cidade, da menor família, e o menor da minha casa. Ele está apontando e olhando só para os seus defeitos, preocupado apenas com aquilo que ele olhava, para aquilo que ele considerava difícil. Mas vamos lá, versículo 22 e 24. Porém Samuel tomou Saul e o seu moço, e os levou à sala de jantar, e deu-lhes um lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá aqui a porção que te dei, da qual te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua é coxa, a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel, eis que o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo, eu tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Saul, olhando para si mesmo, dizendo, eu sou o menor da menor cidade, da menor família, da menor casa, e sou o menor da minha casa. Samuel olha para Saul e diz, senta aí na mesa. Ele senta na mesa, olha para o cozinheiro e diz, sabe aquela parte especial, sabe aquele pedaço diferenciado, sei, é para ele, serve para ele. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim hoje? É que às vezes você pensa que você vai ficar aonde você está, que você vai ficar para sempre no fundo do poço, e Deus está dizendo, eu já tenho a mesa preparada, eu já tenho o teu lugar reservado, eu tenho a melhor porção reservada para você, apenas creia, creia, creia na palavra. Ele recebe o melhor pedaço, lugar de honra, o melhor lugar na mesa é para ele. O texto diz que tinha 30 pessoas na festa, e Deus reservou o melhor lugar para ele. Você pode desconfiar, duvidar do teu chamado, mas Deus nunca vai duvidar daquele que Ele escolheu. Vamos para o texto. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, beijou-o e disse, porventura não te ungiu o Senhor por ocasião sobre a sua herança? Desculpa, irmãos. Não te ungiu o Senhor
por capitão sobre a sua herança. Aqui está a herança. Meus irmãos, Saul foi ungido por Deus. Olha o texto. Então Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura, não te ungiu o... Quem está com a Bíblia aberta? Não te ungiu o... por capitão da sua herança? É por isso, irmãos, que nós temos que ouvir as pregações, mas nós temos que estar com a nossa Bíblia aberta. Temos que estar com a nossa Bíblia aberta. Vamos lá. Aí ele diz: 3 sinais. Alguém pega para ler para mim aqui. Os irmãos pensou que hoje não ia ter, né? Mas eu gosto de ouvir o barulhinho da Bíblia correndo para um lado e correndo para o outro. Pega aqui daí, já lê aí para mim. Está aberta no 10 aí, né? Lê o versículo 2 aí para mim. 3 sinais, irmãos. 3 sinais que Deus estava dando para Saul, para confirmar que ele era um chamado por Deus. Lê o versículo 2, primeiro sinal. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeza, aos quais dirão: acharão as jumentas que procuraram, e eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Primeiro sinal, ele está dizendo: quando você chegar junto ao sepulcro de Raquel, você vai encontrar ali 2 homens. Quantos homens, irmãos? 2. Esses homens vão trazer boas notícias. Primeiro, eles vão confirmar aquilo que eu já te disse. Irmão, Deus dá a promessa e Ele confirma a promessa. Por várias vezes, você vai ver, você vai numa igreja e Deus está ali usando o profeta para falar com as pessoas. Ele olha para você e confirma a mesma promessa que Ele já te falou. Por quê? Por que Deus não falou uma vez e Ele se cala? Porque o problema não está nele, porque Ele acredita ainda na promessa, mas de vez em quando Ele tem que estar te lembrando que foi Ele que falou e que Ele vai cumprir. Então Samuel está dizendo para Saul: primeiro eu vou confirmar aquilo que eu já te falei. Já encontraram a jumenta de teu pai, não te preocupa mais com isso, mas como eu sei que tu ainda está preocupado com isso, eu vou te confirmar. 2 homens vão te encontrar e vão te falar: as jumentas já foram encontradas. Primeiro ponto, Deus vai confirmar a promessa dele na sua vida. Só a pastora que entendeu. Deus vai confirmar a promessa dele na tua vida. Segundo lugar, a promessa não é maior do que o filho. O milagre não é maior do que o filho. Deus está mais preocupado em ter você, em guardar você, em usar você, em proteger você, em salvar você, do que te dar bênçãos. Olha o que o texto diz. O pai parou de ficar preocupado com as jumentas, agora ele está preocupado com o filho. Ele diz: por causa de jumenta, eu perdi o filho. E agora, o que eu vou fazer sem meu filho? Sem jumenta eu tinha um monte, porque eu perdi aquelas, para mim não seria prejuízo. Mas o que farei sem meu filho? Eu tenho uma notícia para te dizer: o pai te ama.
E Ele está mais preocupado em cuidar de você, em zelar de você, do que te dar bênçãos, do que te dar milagre. Ele está mais preocupado em te salvar e fazer você morar com Ele, do que fazer você ser um pregador, uma cantora, um cantor famoso. O milagre não é maior do que o filho. Você é maior do que o milagre. Ou você, se você acha que se perguntasse para o pai do filho pródigo, para você ter o filho de volta, você daria tudo o que você tem? Você acha que o pai diria não? Você que é pai, você que é mãe, se alguém dissesse, por quanto você me vende teu filho? Você venderia? Porque a provisão, o dinheiro é menor do que você. Para Deus, você que é filho, é mais valioso do que os milagres, do que a provisão, do que o milagre, do que a unção. Você é mais valioso. Ele está mais preocupado com você. O Pai se preocupa contigo. Primeiro sinal, vão confirmar a promessa na tua vida. Segundo sinal, o Pai tem se preocupado contigo. Segundo sinal, esse ainda está dentro do primeiro sinal. Segundo sinal, lê o versículo 3. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tambor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Amém? Vamos lá para o texto. Primeiro você vai encontrar 2 homens, agora você vai encontrar 3 homens. Um levando 3 cabritos, outro carregando o bolo e outro carregando o vinho. Essas ofertas que eles vêm trazendo são ofertas que são trazidas aos reis. São ofertas que são oferecidas ao rei. O pão, o bolo, os cabritos e o vinho são oferecidos ao rei. Aí ele diz: quando esses homens te encontrar, quando eles te encontrar, eles vão te dar. Lê o 4 para nós, o 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás na sua mão. Eles vão te dar uma oferta. Eles vão ofertar a você. Segundo sinal, Deus vai fazer você entender o seu lugar e aonde Ele está te colocando. Primeiro ponto, entenda onde Deus está te colocando. Ele vai te mostrar e te direcionar. Os irmãos aqui vão concordar comigo que a profissão que você exerce hoje, você não a escolheu. Na maioria das vezes nós não escolhemos a profissão que estamos hoje. Ela nos escolhe. Para matar a fome, a gente vai se direcionando para um lugar, daqui a pouco a gente vê, está lá, é a nossa profissão, já está na carteira há muito tempo, ela nos escolheu. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, se você foi chamado para ser rei, seja rei. Se você foi chamado para ser profeta, seja profeta. Se você foi chamado para ser sacerdote, seja sacerdote. Não tente misturar, não, que não dá certo. Se você foi chamado para rei, seja rei. Permaneça como rei. Se você foi chamado para ser profeta, não tenta ser rei não, que não vai dar certo.
Não tentem. Uma vez chegaram para Billy Graham e disseram a ele: por que você não se candidata a candidato a presidente dos Estados Unidos? Você é um homem de influência. Ele olhou para o repórter que o perguntou e disse: eu não me rebaixaria tanto. Ele sabia que ele foi chamado para ser profeta das nações. Ele disse: eu não vou me rebaixar tanto. Eu sou um representante legal do reino dos céus. Eu não vou me rebaixar a ser representante apenas de um país. Quem entendeu? Ei, irmão, se você foi chamado para ser profeta, não tente ser rei. O que está acontecendo muito? Pessoas que chegam na igreja, são grandes empresários e Deus trouxe eles ali, vai salvá-los, mas chamou-os para ser patrocinadores, ajudadores da obra, agindo com a sua finança para fazer o crescimento da obra, para patrocinar os profetas, os missionários, os sacerdotes. Aí chega num ponto que ele diz: não, agora o meu dízimo é o maior, é o maior. Pastor, é o seguinte, se não me colocar como pastor, não me ungir pastor, eu não fico mais aqui não, viu? É rei e está tentando ser sacerdote, não vai dar certo. Foi chamado para ser rei, permaneça na função, na posição de rei. Este lugar também tem prestígio. É por isso que Paulo, quando ele diz: se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não vou mais fazer nada. O olho diz, porque eu não sou a boca, eu não vou mais fazer nada. O dedo do pé diz, porque eu não sou o dedo da mão, não vou fazer nada. Ei, irmão, cada membro tem a sua importância no corpo. Quando você está em pé, você está em pé por causa de quê? Os teus polegares. De vez em quando dá uma levantadinha assim para frente, que você vai ver que quem te segura é teu polegar, os dedos do pé. Quando você vai abotoar um botão, parece simples, né, irmão? Mas tira o polegar para ver se você dá conta de abotoar um botão. Tenta aí para você ver. Quem está com o botão aí? Tenta aí. Desabotoar ou abotoar sem o polegar. Cada membro tem a sua função. Então um não entre no lugar do outro. Dá errado. Vamos para o texto, para a gente conseguir falar de tudo. Terceiro, lê o versículo 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que, descendo do alto, precedidos de saltério e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Pode ler mais. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Glória a Deus. Primeiro lugar, um homem escolhido por Deus. Um homem escolhido por Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que desperta os outros dons. É Ele que abre a porta para os outros dons. Então ele disse: o Espírito Santo se apossará de ti. Não é possessão, irmão. Possessão tira consciência. Espírito Santo não. Se você vê alguém dizendo: é porque eu fiquei tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, que eu saí quebrando tudo e nem lembro do que eu fiz. Pode dizer para ele: não foi o Espírito Santo. Isso é outra entidade aí, mas o Espírito Santo não tira consciência, irmão.
ele se liga ao nosso corpo, ao nosso espírito, mas não tira a nossa consciência. Você quer ver algo? Você já notou que alguém, quando vai profetizar, é culto de ensino, irmão. Quem vem para culto de ensino já está preparado para ouvir essas coisas, para aprender mesmo. Se Deus usa um matuto lá da roça, não sabe ler nem escrever, analfabeto de pai e mãe, Deus vai falar como um doutor? Não. Ele vai falar como quem? Como um matuto. Pastor, irmão. É porque a gente vai vendo as coisas, as pessoas, e eles vão criando uma cultura. Agora eu vou ser usado por Deus, então. Homem! Varão! Varoa! Te farei voar em pássaro de ferro. Por que Deus não diz logo avião, irmão? Vocês estão entendendo? Olha o que o pastor Gesiel Gomes disse. Ele disse que Jesus, ele pensava profundo e falava raso. Ele disse que os pregadores de hoje pensam raso e quer falar profundo. Fala difícil, irmão, que para você ouvir a pregação você tem que estar com o dicionário aqui. Como é que é a palavra que ele disse aí? Deixa eu ver o significado. Então, Deus, o Espírito Santo, ele não tira a consciência de ninguém. Aí tem gente que diz assim: não foi Deus que usou, não. Por quê? Porque falou a palavra errada. Falou foi para dentro. Como é? Para dentro, não, como é? Uma palavra errada aí que alguém fala. Falou foi nós fumo. E Deus não fala errado. Não, irmão, mas ele está usando um vaso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É que o Espírito Santo, ele não tira a consciência. Então, o Espírito Santo toma posse ali de Saul, dizendo: aqui é o meu território a partir de hoje. Eu não divido o meu território. Aqui é meu agora. Não tem negócio de, hoje eu estou no domingo aqui na igreja cheio do Espírito Santo, amanhã eu estou lá no barzinho, tocando pagode e tomando cerveja. Não tem, irmão. É outra entidade aí. Porque o Espírito Santo, ele se aposta de Saul, dizendo: aqui é meu, eu selei, eu escolhi, eu ungi, eu separei, eu levei, eu carreguei, eu edifiquei, é meu. Segundo lugar, ele vai profetizar. Irmão, você sabia que você tem que profetizar na sua casa, na sua vida, na sua família? Esse negócio de dizer eu sou pequenininho, véio, não é porque eu sou humilde mesmo. Não, eu não vou para lugar nenhum não mesmo. Ninguém na minha família venceu, eu não vou ser o primeiro não. Irmão, profetiza na tua vida. Esses dias a gente orou aqui. Eu disse: irmão, se você vende bolo, você vai ser a maior vendedora de bolo, maior vendedor de bolo da cidade de Rondonópolis. Se você vende Avon, se você vende Boticário, eu não sei o que é que você vende, mas se você vende, você vai ser o maior vendedor. Pastor, eu vendo geladinho, vai ser o maior vendedor de geladinho de Rondonópolis. Profetiza isso na tua casa, na tua vida, na tua empresa. Esse negócio de, eu sou pequenininho mesmo, não. Irmão, profetiza. Você já viu o pai dizendo: esse menino é burro. Esse menino não aprende as coisas. Ele não vai aprender mesmo não, irmão, vai ficar burro mesmo. Você está profetizando na vida dele.
Essa minha mulher me dá dor de cabeça. Ô mulher trabalhosa, vai te dar dor de cabeça, vai te dar trabalho mesmo. Ô marido preguiçoso, homem ruim, ele vai ser preguiçoso e vai ser ruim mesmo. Profetiza bênção na tua casa, bênção na tua família, bênção na tua empresa, bênção no teu trabalho. Profetiza. Verso 6, olha o que o texto diz: ele será outro homem. Ele será outro homem. Deus quer transformar a sua vida. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não existe evangelho sem mudança de vida. Se você diz, é porque eu aceitei Jesus, mas até hoje eu continuo sendo a mesma pessoa, você nunca se converteu. Você só entrou para o evangelho, mas nunca se converteu, nunca mudou a rota. Se nunca mudou o comportamento, nunca mudou de vida, você nunca se converteu. Ele será outro homem. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. O povo diz que mulher, homem, quando ele apaixona pela mulher, presbítero daí, ele diz assim: rapaz, eu gosto dela por isso. Ela é bonita demais, ou ela me trata bem demais, eu gosto dela demais, por isso. A mulher não. A mulher, quando ela gosta do homem, ela diz assim: eu gosto dele, ele é engraçado, ele é legal, é divertido. Depois que eu casar, eu mudo ele. Depois que eu casar, eu mudo ele, eu arrumo ele, ajeito ele. Assim Deus quer fazer com você, irmão. Esse negócio de, é porque eu sou crente, mas meu facão não é, não existe, irmão. Esse negócio de eu sou crente, mas eu sou grosso mesmo. Eu sou crente, mas se pisar no meu calo, eu faço barraco mesmo. Está errado. Eu já ensinei aqui sobre os frutos do Espírito. Tem que ter mudança de vida. Ou não é evangelho. É só um clube que você entrou. É igual uma associação que você vai lá, se associa, e você vai lá de vez em quando tomar banho na piscina e comer peixe. Evangelho não é clube social. Evangelho é mudança de vida. Ele será um novo homem. Se você não mudou de vida, você está vivendo o evangelho de forma errada. Verso 7. Lê para nós, presbítero daí. Quando estes sinais te sucederem, fazem o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tá, glória. Repete para nós. A igreja está ouvindo? O que ele leu? Lê para nós de novo. Quando estes sinais te sucederem, fazem o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro sinal, você vai encontrar 2 homens junto a Betel, junto ao sepulcro de Raquel, e eles vão te dizer que as jumentas já foram encontradas e que o pai agora está preocupado contigo. Segundo sinal, você vai encontrar 3 homens, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos, é isso, né? 3 bolos, e outro levando um odre de vinho. E eles vão te dar 2 dos bolos que eles estão levando para você não chegar também de mão abanando diante dos profetas. E depois ele vai te levar para o monte do Senhor. Irmão, vocês estão vendo que é uma trajetória, é um caminho que precisa ser seguido.
Primeiro isso, depois aquilo outro. Você não pode pular etapas. Aí ele diz: quando tudo isso te acontecer, você vai ter certeza de que o que eu te falei é verdade. Agora, começa a agir conforme eu te disse. O que a ocasião pedir, faça. Porque Deus é contigo. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te preparou, Deus te escolheu, Ele trabalhou em você, investiu em você, gastou tempo em você, utilizou tempo de pessoas para te ajudar, para te acompanhar, para te apoiar. E quando você chegar, é isso que o texto está dizendo, quando você chegar aonde eu quero te levar, não esconda, não enterra o teu talento, usa ele em prol do reino. Para quê? Para eu levantar outro, para eu ajudar outro, para eu edificar outro. Ei, você foi chamado, você foi escolhido, e Deus quer usar você para escolher outros, para ajudar outros, para levantar outros, para edificar outros. O que acontece muito tem gente que chegou no lugar da promessa, tem gente que agora é pregador famoso, cantor famoso, é pastor de uma grande igreja, aí ele esquece que para ele chegar lá, alguém teve que dar a mão. Aí chega um pobre coitado, tentando lutar na vida, tentando chegar em algum lugar, aí diz: não, eu cheguei aqui por mérito meu, eu que lutei, eu que consegui. Te vira, vai lá, tenta você sozinho. E Deus está dizendo: eu te coloquei na posição que te coloquei, para você ajudar os outros que estão abaixo de você. Olha a história de Esther, eu estou encerrando. Olha a história de Esther. Mordecai chegou para ela e disse: se você encolher a mão, nesse momento, de outro lugar, Deus nos trará socorro. Aí ele disse: mas você não acha que Deus te colocou aí justamente por causa desse momento, que Ele já sabia que isso ia acontecer, e Ele já se precaveu e colocou você no palácio justamente para isso? Para dar livramento ao seu povo? Entenda que o lugar onde Deus te coloca não é para você pisar ninguém, não é para você humilhar ninguém, não é para você maltratar ninguém. Não, agora, quando eu faço essa voz, os irmãos já sabem. Agora eu sou pastor, presidente da Assembleia de Deus, etc. Mexe comigo não, viu? Não mexe comigo, porque eu te expulso da igreja, eu te disciplino. Não, se mexer comigo, rapaz, mexe com o homem de Deus. Não é assim não, irmãos. Nós somos servos chamados para servir. Para finalizar, meu Deus, não tinha um monte de coisa. Mas o tempo já acabou, né? Já. Vamos só ler o versículo 9. A gente não ia entrar no 17, mas vamos só até o 9. Nós temos mais 3 terça-feira para falar sobre o assunto. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Você já leu o texto? A Bíblia diz: Deus, repete comigo, igreja, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus te chamou para ser profeta, você nem está profetizando ainda, e Ele já está te chamando de meu profeta. Deus te chamou para ser missionário, você nem foi ungido, nem foi consagrado a missionário, mas Ele já te chama de meu missionário.
Porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem, porque Ele sabe que vão ser. Saul, o texto diz, quando ele vira as costas, ele já começa a se comportar como um rei. Quem entendeu? Deus te deu uma promessa? Quem tem promessa? Você tem se comportado como alguém que tem promessa? Se coloca de pé. Na próxima terça-feira nós vamos dar continuidade. Eu quero orar por você. Você tem em suas mãos a decisão. Você está diante de dois montes. Um tem a bênção e o outro a maldição. Escolhei, pois, o que vocês querem. Você quer a bênção ou a maldição? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz que quem tem promessa não morre. Morre. Se sair da linha, morre. Você é igual um trilho, irmão. Você é igual um trem. O crente que tem promessa é igual o trem. Está no trilho, está andando na direção certa, a todo vapor, velocidade, vai embora. Saiu do trilho, o que acontece, irmão? O que acontece? Então quem tem promessa morre sim. É só sair do trilho.